Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos no meu canal de resumo de livros. Se inscrevem no canal, deixem o seu like, ativem o sininho e compartilhem esse vídeo para ajudar a crescer o canal. Vamos para o primeiro resumo, que é do livro Véspera. O romance Véspera, da escritora mineira Carla Madeira, é uma narrativa profunda e perturbadora que explora as complexas dinâmicas familiares, o abandono e as consequências de escolhas impulsivas. A história se desdobra em duas linhas do tempo interligadas: o momento crítico do abandono de um filho e os eventos que levaram a essa decisão extrema. A trama inicia com Vedina, uma mulher que, em um momento de descontrole emocional, abandona seu filho de 5 anos em uma rua movimentada. Imediatamente arrependida, ela retorna ao local, mas o menino desapareceu. Esse ato, aparentemente impulsivo, desencadeia uma série de reflexões sobre sua vida, seu casamento e as relações familiares que a moldaram. Paralelamente, a narrativa retrocede no tempo para explorar a história dos pais de Vedina, Custódia e Antunes. Antunes, em um gesto provocativo, registra os filhos gêmeos com os nomes de Caim e Abel, aludindo ao famoso relato bíblico. Esse ato simbólico marca o início de uma rivalidade entre os irmãos, com Caim se destacando como o mais extrovertido e Abel como o mais introspectivo. Custódia, religiosa e controladora, tenta equilibrar as diferenças entre os filhos, mas o estigma dos nomes e as expectativas sociais criam tensões que permeiam toda a família. À medida que a história avança, o leitor é conduzido por uma análise profunda das relações familiares. A convivência com um pai alcoólatra e uma mãe superprotetora deixa marcas indeléveis em Vedina, influenciando suas escolhas e comportamentos na vida adulta. A rivalidade entre os irmãos gêmeos, alimentada por comparações constantes e expectativas divergentes, reflete as complexidades das relações familiares e os efeitos duradouros de decisões aparentemente pequenas. Carla Madeira utiliza uma estrutura narrativa não linear, alternando entre o presente e o passado, para revelar gradualmente os eventos que levaram ao ato de abandono. Sua escrita é caracterizada por uma prosa densa e introspectiva, mergulhando nas emoções e pensamentos dos personagens. Temas como culpa, arrependimento, identidade e o impacto das escolhas familiares são explorados com sensibilidade e profundidade. Véspera é uma obra que desafia o leitor a refletir sobre as complexidades das relações familiares e as consequências das escolhas individuais. Com personagens multifacetados e uma narrativa envolvente, Carla Madeira oferece uma análise perspicaz das dinâmicas familiares e dos dilemas emocionais que todos enfrentam. O livro é uma leitura recomendada para aqueles que apreciam histórias intensas e reflexivas sobre a natureza humana. E agora vamos para o segundo resumo, que é do livro Depois daquele Verão. O romance Depois daquele Verão, da autora Carley Fortune, é uma história envolvente que explora temas como amor, amizade, arrependimento e segundas chances. Publicada em 2022, a obra tornou-se um best-seller do New York Times e foi eleita um dos melhores livros do ano pelo BuzzFeed. A trama acompanha Persephone Fraser, conhecida como Percy, uma mulher bem-sucedida e independente que, após cometer o maior erro de sua vida, evita retornar a Beris Bay, onde passou os verões de sua juventude. No entanto, um telefonema a convoca para o funeral da mãe de Sam Florek, seu melhor amigo e primeiro amor. Esse retorno inesperado a coloca frente a frente com Sam e com os sentimentos que ela tentou enterrar por anos. A narrativa alterna entre o presente e o passado, revelando o desenvolvimento da amizade e do romance entre Percy e Sam ao longo dos anos. No passado, eles eram inseparáveis durante os verões no lago, compartilhando aventuras e confidências. À medida que cresciam, o relacionamento deles se aprofundava, mas um erro cometido por Percy, envolvendo o irmão de Sam, Charlie, levou ao afastamento entre os dois. O livro aborda a complexidade das relações humanas, destacando como decisões impulsivas podem afetar profundamente a vida de uma pessoa e de seus entes queridos. Além disso, explora a importância do perdão, tanto de si mesmo quanto do outro, e a possibilidade de recomeços, mesmo após grandes erros.
A ambientação nostálgica à beira do lago serve como pano de fundo para uma história de amadurecimento e reconciliação. Carley Fortune utiliza uma escrita sensível e envolvente, criando personagens complexos e realistas. Sua habilidade em alternar entre momentos de tensão e ternura mantém o leitor cativado até a última página. A autora também é reconhecida por sua capacidade de retratar com profundidade as emoções humanas e os dilemas internos dos personagens. A obra recebeu elogios tanto de críticos quanto de leitores. O USA Today destacou a história como cheia de nostalgia e emoção, enquanto a autora best-seller Jodi Picoult a descreveu como uma história sobre segundas chances. A narrativa tocante e os personagens cativantes conquistaram uma base de fãs dedicada, tornando o livro uma leitura recomendada para aqueles que apreciam romances profundos e emocionantes. Depois daquele verão é uma obra que combina elementos de romance e drama, explorando as complexidades das relações humanas e as consequências das escolhas feitas ao longo da vida. Com uma narrativa envolvente e personagens memoráveis, o livro oferece uma reflexão sobre o poder do perdão e a possibilidade de recomeços. E agora vamos para o terceiro resumo, que é do livro Eu Te Amei em Outra Vida. O romance Eu Te Amei em Outra Vida, escrito por David Arnold, é uma envolvente história de amor que transcende o tempo e o espaço. A obra explora temas como o destino, perda e a conexão profunda entre duas almas destinadas a se encontrar repetidamente ao longo das vidas. A narrativa acompanha os protagonistas Evan e Shoshi, dois jovens que, após passarem por tragédias pessoais, se veem conectados por uma música que aparentemente só eles conseguem ouvir. Evan, que havia planejado um ano sabático no Alasca e se preparava para cuidar de sua família, vê seus planos desmoronarem após o diagnóstico de sua mãe. Shoshi, por sua vez, perde sua irmã em um acidente e vê seus sonhos desmoronarem. Ambos, em momentos de desespero, começam a ouvir uma melodia que os guia em direção um ao outro. A história se desenrola em diferentes períodos históricos, mostrando como as vidas de Evan e Shoshi se entrelaçam ao longo do tempo. Desde escaparem de um assassino no século XIX até serem cosmonautas noruegueses em órbita, o livro apresenta uma narrativa que atravessa séculos, evidenciando a ideia de que algumas almas estão predestinadas a se encontrar repetidamente. A obra sugere que o amor verdadeiro é eterno e que as almas destinadas a ficarem juntas se reencontram em diferentes vidas. Ambos os protagonistas enfrentam perdas significativas e, através da dor, encontram forças para seguir em frente e se reconectar. A música que une Evan e Shoshi simboliza a ideia de que há forças invisíveis que guiam as pessoas em direção ao seu destino. David Arnold utiliza uma escrita sensível e poética, alternando entre diferentes períodos históricos e perspectivas dos personagens. A narrativa é envolvente, com diálogos profundos e momentos emocionantes que capturam a essência do amor e da perda. O livro recebeu elogios de autores renomados, como Adam Silveira, que descreveu a obra como uma saga de amor atemporal que supera até a própria morte, e Becky Albertalli, que a chamou de o livro mais engraçado, triste e romântico do mundo. A obra também foi destaque na lista de best-sellers do New York Times e é recomendada para leitores que apreciam histórias de amor profundas e comoventes. Eu Te Amei em Outra Vida é uma obra que explora a ideia de que o amor verdadeiro transcende o tempo e o espaço. Com personagens cativantes e uma narrativa envolvente, David Arnold cria uma história que toca o coração dos leitores, convidando-os a refletir sobre o destino, a perda e a força do amor eterno. E agora vamos para o quarto e último resumo, que é do livro Uma Farsa de Amor na Espanha. O romance Uma Farsa de Amor na Espanha, escrito por Helena Armas, é uma comédia romântica envolvente que combina elementos de Enemies to Lovers com uma narrativa calorosa e divertida. Catalina Martín, conhecida como Lina, é uma jovem espanhola que trabalha como engenheira em Nova York. Com o casamento de sua irmã se aproximando, Lina se vê diante de um dilema. Ela precisa de um acompanhante para evitar encarar sozinha toda a família, especialmente o irmão do noivo, Daniel, que é seu ex-namorado.
Sentindo-se pressionada, ela inventa uma mentira inofensiva dizendo que está namorando um americano e que ele a acompanhará ao casamento. Agora, todos na pequena cidade natal de Lina estão ansiosos para conhecê-lo. Com apenas um mês para encontrar alguém disposto a cruzar o Atlântico com ela e participar da sua farsa, Lina se vê em uma situação difícil. Surpreendentemente, Aaron Blackford, seu colega de trabalho alto, charmoso e aparentemente insuportável, se oferece para ser seu namorado de mentira. Embora Lina inicialmente recuse a oferta, ela acaba aceitando devido à falta de alternativas. Juntos, eles embarcam em uma viagem à Espanha, onde terão que convencer todos de que estão realmente apaixonados. Ao longo da história, Lina e Aaron enfrentam desafios enquanto tentam manter a farsa. A convivência forçada durante a viagem permite que eles se conheçam melhor, revelando camadas ocultas de suas personalidades. Lina descobre que Aaron não é tão insuportável quanto pensava, e Aaron começa a mostrar um lado mais gentil e atencioso. A química entre eles cresce, e sentimentos genuínos começam a surgir, complicando ainda mais a situação. O livro aborda temas como identidade, autoconhecimento e as complexidades das relações humanas. A narrativa também destaca questões de gênero no ambiente de trabalho, com Lina enfrentando desafios devido ao sexismo e à misoginia de alguns colegas. Além disso, a história explora a importância da comunicação e da confiança em um relacionamento. Helena Armas utiliza uma escrita envolvente e bem-humorada, com diálogos afiados e personagens cativantes. A alternância entre momentos de tensão e leveza mantém o leitor interessado do início ao fim. A autora também é habilidosa em criar cenas românticas e emocionantes, equilibrando o drama e a comédia de forma eficaz. Uma Farsa de Amor na Espanha foi bem recebido por leitores e críticos, especialmente nas redes sociais, onde se tornou uma sensação no TikTok. A obra foi elogiada por sua trama envolvente, personagens bem desenvolvidos e pela química palpável entre os protagonistas. A editora Arqueiro publicou o livro no Brasil, tornando-o acessível a um público mais amplo. Em resumo, Uma Farsa de Amor na Espanha é uma leitura agradável para fãs de romances contemporâneos com toques de humor e emoção. A história de Lina e Aaron é uma celebração das surpresas que o amor pode trazer e das transformações que ele pode provocar. Com personagens memoráveis e uma trama envolvente, o livro é uma excelente escolha para quem busca uma leitura leve e divertida. E aí, gostaram? Escreva nos comentários qual livro você gostaria de ouvir um resumo. Por hoje é isso, pessoal. Até a próxima!